Glória a Deus, aleluia. Quero glorificar e exaltar o nome do Senhor por essa oportunidade de sabermos que o nosso Deus é presente. E se você tiver a oportunidade de subir ao púlpito para essa responsabilidade de levar a palavra do Senhor, e você não sentir um frio na barriga, alguma coisa está errada. Você pode ter não sei quantos anos de prática, mas a responsabilidade de levar a palavra do Senhor, levar realmente aquilo que Deus quer para a nossa vida, para a igreja, é de grande responsabilidade. E eu louvo ao Senhor, porque de nós mesmos nada temos, a não ser aquilo que o Senhor nos dá. Amém? Eu quero ler a palavra do Senhor em Mateus, no capítulo 26. Deus, glória a Deus. Vou ler o verso 28 ao 29. Vou ler um verso antes, 26. E quando comia, Jesus tomou o pão e abençoou, e partiu, o deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando um cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Amém? Fale assim: o sangue do Novo Testamento. Do Novo Testamento. O sangue do Novo Concerto. O sangue da Nova Aliança. Amém. Podemos sentar-nos em nome de Jesus. O Senhor me deu esta palavra e eu disse para Deus assim: que Senhor, faz tanto tempo que eu não prego no domingo, mas que seja feita a tua vontade. E no dia seguinte que o Senhor me deu essa ministração, o pastor lançou o convite para nós estarmos aqui ministrando a palavra do Senhor. Então, a nossa grande responsabilidade de saber que aquilo que nós temos ministrado e aquilo que nós iremos ministrar não vem de nós mesmos, mas vem do Senhor. Porque Ele tem um cuidado muito tremendo para conosco. Ele tem olhado para nós. Ele tem se inclinado para ouvir o nosso clamor. Ele tem estendido as suas mãos diante de nós. E Ele tem falado conosco. Só que muitas das vezes nós mesmos tampamos os nossos ouvidos e não queremos ouvir a voz do Senhor. E o que o Senhor ministrava no meu coração foi a palavra: a minha aliança, o meu concerto com o meu povo. Muito têm pregado, principalmente porque nós temos visto a palavra do Senhor se cumprir a cada dia. Terremotos acontecendo. Antigamente era só fora do Brasil. Agora tem acontecido no Brasil, numa escala menor. Mas que nós estamos vendo é os sinais da vinda do Cordeiro. Mas é que nós estamos vendo os sinais da vinda do noivo. E nós vemos as guerras acontecendo. Estamos prestes a uma terceira guerra mundial. Isso não é brincadeira, é algo sério. As perseguições têm acontecido, talvez não diretamente, talvez não nos alcance diretamente,
ou por isso nós estamos calmos como igreja, porque não aconteceu contigo, não aconteceu com a tua família, não aconteceu com a tua parentela ainda. Mas muitos estão passando perseguições, morte, por amor ao Evangelho, por amor a Cristo. Por causa desta aliança, por causa dessa nova aliança que o Senhor tem para com a sua igreja. Só que muitos têm muitos têm se responsabilizado, muitos têm se colocado, essa é a palavra, se colocado diante do Senhor. Muitos têm se posicionado diante do Senhor. Para quê? Para estar no desígnio que o Senhor quer. Hoje pela manhã eu estava orando aqui na igreja e o Senhor dizia assim: muitos dentro da minha casa já quebraram a aliança comigo. Muitos estão dentro da minha casa, dizem e vivem, e todos podem testemunhar que não estão desviados, porque continuam na igreja, porque continuam nas suas obrigações, porque continuam mostrando para todos que tem a unção, tem a bênção do Senhor, a presença do Senhor. Muitos de nós, irmãos, temos mostrado com os nossos dons, e os dons são irrevogáveis, demonstrado ou querendo demonstrar que temos Deus e que a nossa aliança com Ele está ainda firmada. E eu quero te dizer que o falar em línguas não quer dizer que a tua aliança com Deus está firmada. O pular, ou dançar, ou cair na presença do Senhor não quer dizer que a minha aliança está intacta com o meu Deus, ou com o nosso Deus. O cantar bonito, ou o pregar bonito, com eloquência, não quer dizer que a minha aliança está ainda firme com o Senhor. Mas quando nós temos o nosso altar todos os dias, independente do que eu possa te mostrar, mas quando eu tenho que mostrar somente para o Senhor, é muito difícil nós enganarmos ao Senhor. Pelo contrário, por isso que a Bíblia fala: entrai com sinceridade diante do trono do Senhor. Porque ninguém engana a Deus e a ninguém ele se deixa ser enganado. Então, quando nós observamos que o nosso altar é fácil, nós demonstrarmos uma vida diante das outras pessoas, mas o difícil é demonstrar que o nosso altar, que a nossa aliança está firme naquele o qual tem sido fiel para conosco. Porque a palavra do Senhor Josué fala que em todas as palavras do Senhor Ele não falhou, Ele cumpriu. Então, meus amados, Deus nesta noite fala através da sua palavra sobre o conserto dele através de Jesus Cristo, uma nova aliança, a qual ele firmou para conosco. E eu quero te dizer nesta noite
Ele nunca quebrou a aliança que ele fez com o seu povo. O Senhor nunca quebrou a aliança que ele faz para com a sua igreja. Aleluia, glória a Deus. E eu quero te dizer nesta noite: examine-se, pois, nós a nós mesmos, porque nós não estamos aqui para julgar ninguém. Porque a Bíblia fala que se nós temos algo negativo de falar do nosso irmão, que nós deveríamos nos calar. Porque a própria palavra diz: se eu estou olhando o cisco do olho do meu irmão, eu tenho que olhar primeiro a trave que está no meu olho. E aonde mais nós pecamos é quando nós julgamos uns aos outros, pelos seus erros, pelas suas quedas, pelos seus defeitos. Quanto nós, seres humanos, a palavra do Senhor diz que o Senhor olhou para a terra e não viu um justo sequer. Mas podemos entender na palavra que aprove o Senhor Jesus se despir de toda a sua glória para se tornar homem, para morrer na cruz do Calvário, se tornando um cordeiro para o sacrifício de cruz, aonde a palavra do Senhor diz que ele se tornou maldito, porque maldito é aquele que tem uma morte de cruz. E ele se tornou maldito. E a palavra do Senhor diz que o sangue dele foi, a lança transpassou ele, a lança acertou ele, e o sangue de Jesus foi derramado, porque o cordeiro vivo, o cordeiro mudo, o cordeiro que não tinha pecado, ele precisava ser crucificado e morrer na cruz por causa de mim e por causa de você. Aleluia. E essa aliança que o Senhor Deus Pai fez para conosco, Ele fez para que eu e você pudesse ser salvos, para que esta nova aliança pudesse nos trazer salvação. Esta nova aliança perpétua, esta nova aliança definitiva, como diz a palavra, este novo concerto que o Senhor teve para com a humanidade, para que nós pudéssemos rever os nossos conceitos, revermos as nossas atitudes, revermos os nossos pensamentos, revermos se realmente a nossa aliança para com Ele possa estar intacta. E a forma que eu tenho, e a forma que o Espírito de Deus ministra nos nossos corações, é que uma das maneiras que nós temos de ter uma aliança com o Senhor é construir um altar em nós para Ele. Como está o teu altar? Somos o templo do Espírito. Fomos comprados com sangue precioso, com o sangue do Filho de Deus. A palavra do Senhor diz que nós não fomos comprados com dinheiro corrupto,
glória. Deus que é. Se fez humano, demonstrou humildade. Foi exemplo para nós. Deus maravilhoso. E ele, quando ele foi levado na cruz do Calvário, ele foi levado por causa de mim e de você. Aleluia. E a palavra do Senhor diz que quando ele fez aquela última ceia com os discípulos, ele falou que aquele cálice era o sangue dele, que representava uma nova aliança, um novo testamento, um novo conceito. Estava ali o sangue de Jesus para a remissão dos nossos pecados, para que todos os dias venhamos nos converter à vontade daquele que nos chamou primeiro, para que todos os dias venhamos nos converter à vontade daquele que nos amou primeiro, que nos chamou, que nos escolheu e que é um Deus presente para conosco. Quando Deus faz o concerto com o homem, ele não volta atrás. A palavra do Senhor diz que ele não é homem para Deus, nem filho do homem para que se arrependa. Quando ele fez o concerto deles com Noé, e ele disse para Noé: Noé, eis que faço um concerto contigo e com a tua descendência. E a palavra do Senhor diz que o Senhor mostrou um arco que simbolizava, podemos dizer, a assinatura de Deus, a qual ele disse que não iria destruir a humanidade, toda a humanidade, não ia fazer mais isso. E nós vemos hoje, não sei que dia é hoje, mas eu sei que nós estamos no ano de 2026. Praticamente todos nós aqui já contemplamos o arco do céu. Mas o Senhor prometeu o concerto dele lá quando houve o dilúvio. Quando Deus fez o concerto com Davi, o Senhor disse para Davi que a descendência dele seria real, eterna. E se você ver lá em Mateus, na genealogia de Jesus, você encontra que Jesus veio da descendência de Davi. Através há muito comentários, porque José não foi o pai de sangue, né? Podemos dizer. E muitos não aceitam Maria sendo da linhagem de Davi. Mas a palavra do Senhor na genealogia, em Mateus fala que ele veio e através de José. E eu quero te dizer uma coisa. José estava com Maria, era despojado, né? Maria era despojada de José. Mas
Nós cremos que este concerto que Deus fez com Davi se cumpriu em Jesus Cristo. Porque mesmo que haja uma linha de teologia que fale que ele não veio desta linhagem por causa de José e Maria, eu quero te dizer que quando nós somos adotados, nós recebemos toda legalidade. Quando nós somos adotados, tudo que o pai e a mãe daquela pessoa que adotou, ela passa a ter direito 100% de tudo. Mas isso não vem ao caso, não vai, como eu digo para isso daí não vai interferir na tua salvação. Mas o que vai interferir na minha e na tua salvação vai ser o altar que você vai estabelecer diante do Senhor. Esta aliança que você tem para com o Senhor. Talvez a tua aliança está rachada. Talvez a tua aliança está pelo fio. Mas eu quero te dizer que a aliança ela é feita para nunca ser quebrada. Muitos falam de aliança de anel. A aliança de anel já foi ainda para os séculos 10, 13, que começaram a ligar um anel com uma aliança, com um concerto. É tanto que no casamento, quando há uma realização de casamento, uma aliança, é um símbolo eterno, né? Um símbolo que não tem fim, não tem começo, não tem fim. No casamento, esta aliança entre duas pessoas, onde nós declaramos que iremos ser fiel até que a morte nos separe. Então, muitos têm quebrado, têm brincado, têm quebrado essa aliança. Mas eu quero te dizer que a aliança que você tem para com teu Deus, se você não pedir, se você não tomar uma posição como igreja, como filho, como servo, não sei o posto que você se põe diante de Deus, mas esta aliança, esse conceito, nunca pode ser quebrado. Talvez você está dentro da igreja e você já se desligou quantas vezes? Mas eu quero te dizer nessa noite que ainda há tempo. Enquanto nós estamos respirando, ainda há tempo de um recomeço com o Senhor. Ainda há tempo de restaurarmos o nosso altar diante do Senhor. Ainda há tempo de nós fazermos este compromisso para com o Senhor. Sabe quando nós falhamos? Amém? Sabe quando é que nós falhamos? É quando nós queremos fazer um compromisso por causa do esposo, por causa da esposa. Eu vou fazer por causa do meu filho. Eu vou fazer por causa do meu pai. Eu vou fazer por causa da minha mãe.
vai acontecer no caminho. Você vai sair do desígnio do Senhor. Porque essa aliança, esse compromisso de fidelidade para com o Senhor, ela tem que ser feita não por causa de terceiros, mas por causa do Senhor. É tanto, amados, que ele diz assim: olha, tudo que vocês forem fazer, faça como se estivesse fazendo para mim. E com esta palavra eu aprendo, eu tenho vivido muito tempo. Porque eu quero te dizer, irmãos, não é fácil manter o altar, não é fácil manter esta aliança, mas quando nós estamos firmados, quando o nosso olhar está no Senhor, quando o nosso coração está voltado para o Senhor, o nosso altar vai estar ali firme. E você vai ter tempo para estar no altar do Senhor. Você vai tirar tempo, porque é o que o Senhor requer de nós: uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida que possamos estar na presença dEle a cada dia, se alimentando dEle, comendo o rolo, comendo a palavra. E muitas das vezes, como ontem foi pregado, às vezes nós queremos tudo mais, menos primeiro lugar no reino dos céus. Ontem eu estava ali comendo a palavra lá atrás. E eu dizia: Senhor, tem tudo a ver com a aliança que o Senhor quer para com a sua igreja. É o que Deus quer, irmãos, buscarmos a Ele em primeiro lugar. Nós estamos tão preocupados em outras coisas e nós não queremos fazer a vontade do reino, nós não queremos fazer a vontade de Deus. Por muito tempo eu fui julgada. Por muito tempo, por eu não trabalhar, no emprego normal, né? Minha vida toda foi fazendo a obra do Senhor. E eu sempre busquei fazer a vontade do Senhor na minha vida. Mas as pessoas que estão ao seu redor não entendem o altar, a aliança que você tem, que nós temos para com o nosso Deus. E muitas das vezes, irmãos, eu procurei um emprego e eu dizia assim: não, eu vou, porque eu estou cansada de ouvir, de ver as pessoas falando. E muitas das vezes eu dizia: Senhor, me dá esse escape, pelo menos pelo período, para que eu possa ter paz. E o Senhor, como sempre, ouve-nos o nosso clamor. Muitas das vezes, irmãos, Deus abre a porta. Às vezes por causa de tanta guerra que nós enfrentamos por amor a Ele. E eu lembro quantas vezes, irmãos, o Senhor abriu a porta para mim. Era 6 horas da tarde, passando na frente de uma loja.
No outro dia, 8 horas da manhã, eu já estava trabalhando. Esses dias eu estava falando para a Esther, sabia que eu fui bibliotecário? Lá no colégio, eu mostrei o colégio, ela se lembra? Lá em São Paulo, na capital, na Zona Norte. Fui bibliotecária. E para mim entrar lá, a secretária disse assim, eu acho que foi um anjo que colocou teu nome. Então, irmãos, esse Deus que tem uma aliança quando nós colocamos a nossa vida. Quando cheguei nessa cidade, eu disse, Senhor, eu preciso de um escape. 6 meses. E eu pedi para Deus, Senhor, eu preciso de um escape. Na sexta-feira, na segunda-feira eu já estava empregada. Trabalhei 7 anos. E o Senhor disse assim, agora eu requero. Não é fácil. E o Senhor disse assim, agora você vai lá e eu quero que você entregue esse emprego para mim. E depois de 7 anos eu fui e entreguei o emprego. Para a honra e glória, eu me alegro no Senhor. Porque quando nós buscamos ter um concerto com o Senhor, um altar com o Senhor, uma aliança com o Senhor, não importa o meu amanhã, o importa é que nós estamos na direção, no desígnio daquele que está conosco, e a nossa vida, nossa aliança com Deus, não é só porque estamos aqui, não é só porque você tem um compromisso com algum departamento, não é só isto, mas é uma vida verdadeira, sincera, diante daquele que te amou, que te chamou, e um Deus presente neste lugar. Ah, irmãos, eu quero te dizer que quando eu entreguei meu emprego, minha vida financeira não mudou. Continua a mesma. Não piorou, não melhorou. Mas eu quero te dizer que a minha vida com Ele houve uma mudança de 360 graus. Glória a Deus. E eu estou menos de um mês sem trabalhar. Esse período eu estou cuidando do meu esposo, que operou 8 da coluna. Mas eu quero te dizer que o nosso Deus é digno. Vamos levantar. Queira um altar com o Senhor. Queira firmar esta aliança com o Senhor. Quando você firmar esta aliança com Ele, e você saber que o compromisso que você está fazendo não é com o homem, é com Ele, eu quero te dizer que Deus vai começar a fazer uma revolução na nossa vida. Se coloque diante do Senhor. Se a tua aliança está quebrada com Deus, porque Ele não quebra a aliança dele contigo. Ele fez uma aliança com Abraão. E a aliança com Abraão que Ele fez nos alcançou. Porque todas as alianças que o Senhor faz é perfeita. Eu quero te dizer que mesmo que nós fomos alcançados, porque os judeus rejeitaram a Jesus, Romanos fala que na verdade nós fomos enxertados na árvore. E por nós sermos enxertados na árvore que é Cristo,
Nós não podemos pensar que somos maiores do que aqueles, o povo judeus. Porque aquele que tirou, que não poupou o povo dele, será que ele vai nos poupar? Mas nós vivemos pela fé. Nós vivemos pela fé em Cristo Jesus. E você está aqui pela fé. Então estabeleça um altar, se você não tem, na tua vida. Porque aonde você estiver, esse altar vai fornegar. Sabe qual é a diferença daqueles que cantam, que pregam bem, que pulam, que você vê assim, oxe, é cheio do Espírito. Sabe a diferença daquele deste que não tem um altar no Senhor? Para aquele que tem um altar, é que quando há um altar, a presença de Deus vem como um fogo. E o fogo do Senhor, ele nos queima. O fogo do Senhor queima toda a praga em nós. O fogo do Senhor, amados, faz com que nós caiamos no chão. Mas quando nós nos levantamos transformados pelo poder do Senhor. Porque o fogo dele faz a diferença. Então diga assim.